Eiichiro Oda não pode ver esse vídeo. Um vídeo aqui do canal Supernovas, quem tiver assistir agora, eu estou comendo uma pizzinha, então vou deixar ele comentando antes de interromper imediatamente com 2 minutos de vídeo, beleza? Então é isso aí, chat de oi para o YouTube, bora lá. Julho de 1997 é a data em que começa um dos maiores mangás da história do Japão, que uniu todos no enredo Um extraordinário, dos maiores, hoje em dia, ou o maior mangá do Japão, né? Tipo, em questão comercial. escrito por uma mente tão extraordinária quanto One Piece, uma obra de Eiichiro Oda. E aqui vamos entender cada traço da genialidade e dedicação absurda de um autor com sua obra, que nos revela que essa história não é só o que imaginávamos. Na Ilha Down, amanhecer, um garoto alegre reencontra seu amigo, Shanks, o Ruivo. Seu nome é Monkey D. Luffy, e maravilhado com a vida pirata de Shanks, Luffy decide tornar-se um pirata. Enquanto admirava seus amigos, eles diziam algo que mudaria sua vida para sempre. Ei Luffy, a vida pirata é maravilhosa, o mar é imenso e você pode ir atrás de aventuras em qualquer ilha que encontrar, mas acima de tudo, não existe nada como a liberdade. E desde então, é isso que Luffy vive. Por onde quer que vá, vive aventuras e sempre conecta todos e comemora em um grande banquete. Essa é a sua essência. Todos os arcos de One Piece seguem o mesmo padrão, uma grande aventura, uma batalha emocionante e um grande banquete no final. Mas além disso, existem alguns padrões que alguns leitores não perceberam e que vão nos nortear até o fim dessa história, nos guiando até a última ilha e ao tesouro em que tudo conecta em uma só peça. Guarde muito bem essa frase. Antes de descobrirmos o que é One Piece, primeiro precisamos encontrá-lo. E a resposta para a primeira etapa do Enigma do Sol é o Mapa Mundi de One Piece. Todos nós sempre imaginávamos o quão genial e criativo ele é, mas na verdade, o Oda fez um mapa de One Piece totalmente baseado em um mapa que é a nossa primeira resposta, o Mapa Mundi da obra clássica A Divina Comédia. Escrita em 1321, a história conta sobre o próprio autor, Dante Alighieri, fazendo uma viagem até o paraíso, passando pelo inferno e pelo purgatório. Inclusive, leiam, é fenomenal. Não vou focar na história, mas sim no Mapa Mundi de Dante. Ele é um modelo geocêntrico como o de Ohara. Oda fez um mundo de One Piece idêntico. Para começar, no centro do único grande continente do mundo está a Terra Sagrada de Jerusalém. Em One Piece, no único continente mundial, a Red Line, está a Terra Sagrada de Mare Joyce. Do outro lado do mundo temos o Purgatório, uma grande montanha que no topo você alcança o paraíso terrestre. E no outro lado do mundo de One Piece está a Montanha Reversa, que te leva à primeira metade da Grand Line, o paraíso. E no centro do mundo do Dante está o inferno, que é a interseção entre Jerusalém e o Purgatório. E é aí onde está Laugh Tale. E confirmando que o Oda conhece exatamente sobre esse mundo e essa história, temos o capítulo 275 intitulado Divina Comédia. Sim. E esse capítulo é a base de tudo. Ele resume perfeitamente o século perdido, a derrota e a promessa para ser cumprida no futuro. No capítulo, lemos sobre a Guerra de Shandora do passado, a Batalha do Século Perdido, a luta contra Enel que enfatiza que Deus é o medo, que é uma alegoria para o Imu que controla o mundo dessa forma, e a promessa do futuro, na frase: guarda tuas razões para que não se percam do teu coração. Somos aqueles que ecoam a história em silêncio, acendam a chama de Shandora. Brincando com os números, temos o capítulo 527. Nele, temos a explicação de Impel Down, um inferno prisão dividido em níveis. E é exatamente o inferno de Divina Comédia, a mesma estrutura, mas que ainda não é o inferno que estamos procurando. Ou seja, o Oda não só conhece... Mas aí, é do mundo ou de Impel Down? Falam que é dos dois. Mas por que é dos dois? Lembrando, nesses vídeos eu faço advogado do diabo, tá? O legal é eu ir questionando para ver se a teoria tem uma base forte e me convencer no final. E os chapéus de palha, acho que de 3 teorias ou 4, eu fui convencido em 3. Foi uma coisa assim? Conhece como brincou com os próprios números para esconder algo, e esse algo é Laugh Tale. Aquele que deixou o tesouro One Piece foi Joy Boy. Como Oden diz, isso tá ligado com aqueles com o nome D, que muito provavelmente são os descendentes do Reino Antigo ou do próprio Joy Boy. Eles foram apagados da história, e nada se sabe sobre aqueles com o nome D, mas uma coisa nós sabemos, eles são os inimigos naturais dos deuses de Marijoa. Relembrando um pouco a fala do Doflamingo, os vencedores definem a justiça ou a história. Os 20 reinos que venceram no passado tomaram Marijoa para si, como o Doflamingo afirma no capítulo 722. Há 800 anos, eles decidiram mudar-se para Marijoides. Ou seja, ela já existia, e o próprio Barba Branca disse, ali era conhecido como a Terra dos Deuses. Curiosamente, os Shandian chamam seus ancestrais de deuses. Então eles apagaram o reino antigo e intitularam seus descendentes como demônios. Aliás, qualquer um que tenha envolvimento com o reino antigo, como os demônios de Ohara.
Como vocês bem sabem, o local onde residem os demônios, ou a sua origem, é o inferno. Laugh Tale só é acessível através dos Poneglyph e só emergirá quando forem reunidas as 4 localizações. A figura do governo mundial que aparece no trono representa isso, que também se assemelha ao símbolo de Ors e da Câmara do Chapéu de Palha, reforçando a ideia de que eles tomaram o castelo do seu inimigo e mudaram o seu símbolo. Mas conseguem notar onde fica em relação à Grand Line? Teoricamente na Red Line, e mais precisamente na Montanha Reversa. E aqui eu quero que lembrem da frase do Roger: Rayleigh, o destino nos uniu, quer virar o mundo de cabeça para baixo comigo? E a fala de Barba Branca: quando alguém encontrá-lo, esse mundo virará de cabeça para baixo. Quando Laugh Tale emergir e o tesouro for encontrado, as bases do mundo vão virar de cabeça para baixo, e não apenas no sentido metafórico, mas no literal. No mapa de Dante, o inferno está na interseção entre Jerusalém... Vamos ver se você vai me convencer aqui. O que você vai falar? Tipo, Impel Down, sim. O mundo, não sei ainda. A faixa de mar e o continente, que são 4 pontos, os mesmos do mundo de One Piece: Mary Joyce, Montanha Reversa, Grand Line e Novo Mundo. E eu aposto com vocês que Laugh Tale tá no centro da Terra. Luffy já fez diversas viagens e aventuras inspiradas em contos reais. Volta ao Mundo em 80 Dias é um bom exemplo. Mas Oda nunca fez referência a um dos clássicos da literatura, Viagem ao Centro da Terra. Na história, o professor Otto descobre um criptograma e através da entrada de um vulcão consegue viajar até o centro do mundo, e essa montanha nada mais é do que a Montanha Reversa. Existem grandes evidências quanto a isso. Para se achar um mapa em uma ilha, precisamos de coordenadas X e Y, mas em One Piece não é tão simples, afinal, existem ilhas no céu e no fundo do mar, então teríamos que calcular a profundidade, e isso ficaria X, Y e Z, mas ainda resta um Poneglyph. Um Poneglyph apontaria para Grand Line, um Novo Mundo, o outro Marijoa e por fim, o último Poneglyph vai indicar a Montanha Reversa. E curiosamente, o Poneglyph desaparecido convenientemente estava na Ilha dos Tritões, ou seja, na Red Line. A montanha é a passagem para a entrada das correntes de águas que guiarão Luffy até Laugh Tale. O motivo que faz a ilha não ser encontrada via log pose é graças ao magnetismo da Red Line sobre o mundo, e pela mesma razão não pode ser encontrada sem a sua própria localização. E como a própria Nami afirma, a Red Line nada mais é do que uma junção colossal de ilhas, ou seja, o campo magnético é tão colossal quanto, impossibilitando que qualquer log pose consiga encontrá-la. E no anime, sutilmente eles colocaram Roger olhando para um log pose, já em Laugh Tale, e nesse momento a log pose estava maluca. A ideia dessa passagem também explica a razão pela qual os Reis dos Mares apareceram tão próximo à Montanha Reversa quando Luffy cai no Calm Belt. E essa passagem fez com que eles se movessem da Ilha dos Tritões até a entrada da Grand Line em pouco tempo. E concluindo, Roger no início da história diz a seguinte frase, que significa: deixei tudo que há nesse mundo lá. Porém, o Sokoni tem outros significados, sendo esses fundo ou profundo, reforçando a ideia de que tudo está no profundo desse mundo. Está tudo afundado é uma teoria que a gente já, hoje em dia, é muito forte, né? Por causa do que a gente viu nas novidades de One Piece. Então, o povo do Supernova, há 3 anos atrás, está numa ótima direção. Parabéns para eles. Laugh Tale está escondida no centro do mundo e por isso precisa emergir, como dito por Inuarashi, e só consegue ser encontrada seguindo as coordenadas certas. E quando isso acontecer, o mundo vai virar de cabeça para baixo, o inferno emergirá e a falsa Terra Santa será afundada. Encontramos One Piece. Agora, vamos descobrir o que ele é. Como eu falei anteriormente, o Oda é um gênio. Ele divide seu enredo em 4 pontos: histórias imediatas, os arcos que nós conhecemos, histórias em sagas, como Alabasta e Wano, histórias marcantes ou com grande foco, como a história de Ace, que é apresentada no volume 25, até a sua culminação lá em Marineford no volume 59, e o Oda joga pistas sobre isso ao longo da história. E por fim, a história principal, tudo aquilo que forma o cerne da história e seus maiores segredos. Isso é afirmado pelo próprio editor do Oda, o Suguru Sugita. Dividir a história em etapas é uma prática básica de qualquer escritor, né? Que diz que, após o time skip, haveriam mais capítulos do enredo principal. Porém, existe mais uma forma na qual Oda escreve o seu enredo, e é aqui que descobrimos os mistérios da obra que vão culminar na guerra final. E a nossa estrela guia para isso é a Lua. A Lua em One Piece é fonte de grandes mistérios. Enel na Lua, os Kozuki, os Shandians, mas nela reside algo ainda muito mais profundo. A Lua, em especial, é um mistério na cultura asiática, porque são homens lunares, né? Os japoneses são homens lunares, enquanto normalmente a Lua é uma mulher. E o Sol é um homem, no Japão é o contrário. Isso tem muito impacto na cultura deles. Relendo One Piece esses últimos meses e me deparei com um padrão inacreditável no pré-time. Fora outros contos, como a Kaguya,
tudo mais. Skip. A cada início ou fim de arco, o Oda desenha uma fase da lua no céu, formando um ciclo completo até o fim da Grand Line. Os capítulos são tão importantes quanto e vocês vão entender. No capítulo 5 temos a lua cheia, o flashback do Zoro. No capítulo 28 temos a lua crescente no arco do Usopp. No capítulo 95, a meia lua, fim do arco de Arlong Park. No capítulo 107, a lua crescente convexa, o Whiskey Peak, e curiosamente Oda em 2 capítulos desenha a lua por pelo menos 27 vezes. No capítulo 153 as coisas começam a ficar interessantes, pois começa um jogo de números. Nesse capítulo temos a lua cheia no arco de Drum. No capítulo 163, Lua Minguante Convexa, Arco de Alabasta, e ela também aparece atrás de Barba Negra em Jaya. Capítulo 253, A Grande Meia-Lua em Skypiea, quando Luffy dança na pose do Nika. E por fim... Não é a pose, gente, não é a pose do Nika. Essa pose não tem nada a ver com a pose do Nika, pelo amor de Deus. Totalmente diferente. 23, A Lua Minguante Côncava. Curiosamente, a É o tipo de coisa que a intenção do autor manifestar uma mensagem, ele vai manifestando isso durante a história, e aí quando ele chega num ponto de impacto, ele pode realmente conectar tudo que ele fez através de um novo significado, de um novo elemento, que vai remeter a coisas antigas. Mas não é a pose de Nika, entendeu? mesma lua dos Kozuki que aparece em Water 7, e um pirata aleatório vestido justamente de samurai. E uma breve menção, ela também aparece no flashback do Tom-san no capítulo 353. O Oda gosta demais de brincar com números. Só que uma coisa acontece, esse ciclo se encerra na lua nova, quando não existe mais brilho do sol sobre a lua. Depois disso, temos a batalha entre Barba Negra e Ace, que representam uma meia-lua, e eu vou voltar nisso mais à frente. E essa batalha culmina justamente na morte do Ace. Barba Negra até diz... E também, depois disso, temos a derrota total e a separação dos Chapéus de Palha. Tudo começa a dar errado. A Lua Nova também tem um significado de mudança ou renovação, que representa muito bem a mudança de eras após Marineford, onde foi a ascensão de Barba Negra e o fim do brilho do sol completo sobre a Lua. No Novo Mundo, desde o início, não temos mais fases de luz no céu, até porque, com a influência dos Mingsulongs, a Lua Cheia foi necessária nos arcos atuais, mas ainda assim, o ciclo se repete, não através das luas, mas nos próprios arcos. Se montarmos uma linha do tempo, todos os arcos até agora se ligam e são iguais. Novamente eu vou mostrar mais um segredo do Oda. Se liga. Arlong Park e Ilha dos Tritões. Eu não queria levantar polêmica. Porque o Oda de fato é o gênio. O Oda é o mangaka de maior sucesso da história do Japão. One Piece é o maior mangá de todos os tempos. Só que o que me deixa desnorteado é como é só ele é valorizado. Porque tudo isso que o cara aqui do Supernova falou, vários outros mangakas fazem. Mas ninguém liga. Ninguém liga. Entendeu? Isso que eu fico, pô, é muito legal celebrar o Oda. Só que eles começam a celebrar coisas que são, primeiro, o elemento básico de história, de dividir ela em etapas diferentes. Começa a celebrar repetição de arco, que em todos os outros mangás é dito como algo ruim, e eu sempre defendo aqui em One Piece que não, os arcos não são repetidos, eles têm estruturas semelhantes, mas essas estruturas não é a mesma coisa, porque quando você olha afastado o suficiente, tudo é igual. É muito fácil manipular esse argumento. Então não, os arcos de One Piece não são iguais, eles têm estruturas semelhantes, e aí a estrutura é parecida, mas a execução deles varia. Os temas variam e por aí vai. Você pega a questão por exemplo, da Lua. Porra, a parte da Lua não me convenceu. Como tem luas ali. Show. Entendeu? Então eu acho que a galera às vezes se emociona demais com o Oda. Fala, não, toda hora no vídeo, o Oda é um gênio, o Oda é um gênio. Sim, o Oda é um gênio, cara. Só que várias coisas que ele faz são básicos de outros mangás. Vai botar a Lua, você encontra isso em outros mangás populares também. De tipo, usar a lua como simbolismo de alguma coisa. Tudo bem que a lua e o One Piece tem um elemento prático da história no sentido de existir um povo da lua, né? Em outras histórias isso pode ser mais simbólico e tal. Até porque a lua no budismo é uma das... O lua no Zen budismo é uma das manifestações simbólicas que se pode falar para divindades e tal. Eu fico, pô... Por que só em One Piece as pessoas ligam pra isso? E pra todos os outros mangás as pessoas não ligam? Isso que eu fico tipo,
Eu gosto de celebrar disso em tudo. Quer dizer, as coisas que eu gosto de valorizar do Oda são as coisas que eu acho que ele realmente é bom. Porque tudo isso aí que ele falou, eu não acho que é a parte boa do Oda. O Oda é muito bom em conectar as coisas, isso é fato. Só que nos meus vídeos, quando você vê as análises, eu vou falando como a proeza de escrita do Oda tá em outro nível. De consistência, de ajuste, de conexão. Mas a parte simbólica do Oda eu acho muito fraca, por exemplo. Essa parte da lua aí, pra mim, não me convenceu. Ah, o mundo vai virar de cabeça pra baixo, Inferno de Dante. Pô, ele conhece Inferno de Dante, de fato. Muitas pessoas conhecem. Ah, ele usou de inspiração em Impel Down, acho legal. Ah, ali em Marijoa e tal, pô, interessante. Eu também acho que ele tá na direção correta, mesmo que a filosofia não fosse a mesma. Ele tá na direção correta. Eu também acho que tem alguma coisa debaixo da água. E os capítulos mais recentes ajudaram a comprovar isso ou ir para essa direção. Então eu acho que ele tá no caminho certo. Eu só acho que existe esse padrão do fã de One Piece se perder na caricatura do que ele criou, sabe? Porque o próprio Oda, quando você vê nas entrevistas dele, você vê que ele é um cara psicopata pelo sucesso, só que ele não é egocêntrico nesse sentido. Ele se cobra muito. Ele se acha totalmente imperfeito. Entendeu? E eu admiro muito disso no Oda, porque ele faz muito sacrifício para se manter no topo. E as pessoas jogam esse sacrifício lá embaixo como se fosse fácil. É gênio, acabou, foda-se, entendeu? E ele sabe que várias coisas dele, que ele fala, eu não sei fazer luta. Né? Ele fala, não, minha história é mais kabuki. Os editores, pelo menos, falam. E aí você percebe que o Oda é muito bom em usar a força dele na história. Fazer exatamente o que ele sabe. Que às vezes, muitas vezes no mangá, você faz coisas que você não sabe. Por 1001 motivos diferentes. Então, eu sempre fui contra essa endeusificação de mangakas. Ou também a destruição dos mangakas. E as pessoas parecem não ter meio termo. Em geral, as comunidades de internet. O bando se une para vencer uma batalha contra tritões, e também vemos um pouco da origem do Arlong na Ilha dos Tritões. O tema é voltado pro preconceito. Whiskey Peak e Punk Hazard. São arcos curtos e em ambos o Luffy encontra um membro da realeza, no qual ele se alia para vencer um inimigo que está destruindo um reino. E esses membros são Vivi e Kinemon, Alabasta e Dressrosa. Kinemon não é membro da realeza, né? Nem do mesmo sangue é. Era um retainer. Aqui onde tudo fica na nossa cara. Luffy reencontra seus irmãos, ajuda reinos que foram dominados por Shichibukais, cria laços com princesas que se encontram na Reverie, consegue reconhecimento de marinheiros como Smoker e Fujitora, e a própria batalha final... tem o Momo, né? Ele falou que não é Momo, mas tem o Momo. De fato, no Momo ali é verdade. Da terra pros céus e dos céus à terra. Skypiea e Zou. Somos apresentados a novas raças que têm fortes ligações com a Lua. Tá ligado que se isso fosse outro mangá, o povo falar que o Ichiroda é preguiçoso e ficar repetindo o arco, né? Em Skypiea, descobrimos que os Poneglyphs têm uma história linear. O que me incomoda é a mesma pessoa, nas discussões de internet, falar... Olha só, por exemplo, né? Caraca, isso aqui é muito foda, One Piece faz isso. Aí outro mangá faz exatamente a mesma coisa, não, isso aqui é lixo. E é seguida até a última ilha. E em Zou, descobrimos que os Poneglyphs têm a indicação da... Mas o pós-time skip, ele segue uma estrutura do pré-time skip nesse sentido, porque esse é um produto comercial que o Oda precisa soltar toda semana. Ele vai repetir coisas e vai dar outra roupagem para essas coisas, porque ele está repetindo macroestruturas e ele pode brincar com isso de várias formas diferentes. Ilha final, fora, é claro, o estilo da civilização antiga. Whole Cake e Water 7, dois arcos onde membros saem da tripulação para protegê-los das maiores forças do mundo, o governo mundial e o Yonkou. Mas é isso aí que ele tá falando, tipo, em geral mesmo. Você percebe que a macroestrutura é igual. E esses são Sanji e Robin. Luffy também luta contra o próprio companheiro, Usopp e Sanji, mas eles retornam ao bando e Luffy consegue vencer e fugir em segurança. E por fim, chegamos em Thriller Bark e Wano. Esses arcos têm ligações profundas. Em Thriller Bark, ouvimos a primeira menção a Wano, Moria e Kaido, Ryuma e a Shusui, e claro, a relação com os gigantes ancestrais e Onis. Também temos Bink Sake. Mas aí você vê que a estrutura desses arcos é totalmente diferente, né? O que tem são elementos... São detalhes que acabaram, né, sendo relevantes, vamos dizer assim, né? Mas a estrutura desses arcos não tem nada a ver. Aqui a teoria quebra. Até porque o autor não precisa ficar fazendo isso. Ele pode pegar as ideias e converter em coisas novas, né? Estruturas e converter em coisas novas. Ficar esperando esses padrões, ou forçar esses padrões, como muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo no Twitter, é quebrar a própria intenção artística do autor.
E muitas vezes esses elementos se manifestam por pela natureza da escrita, pelo inconsciente do escritor. Então, assim, isso mostra como realmente é um autor bom. O cara, ele consegue manter no inconsciente dele elementos poderosos que fazem uma boa história. E eu não entendo, porque quando eu falo essas coisas, vem o povo nos comentários, sempre tem um idiota nos comentários pra falar: ah, narrador toda vez que fala do Oda xinga e tal. Caralho, eu não entendo isso, cara. Como eu sempre tô falando, como o Oda é o maior autor de todos os tempos do Japão, com a maior obra de todos os tempos do Japão, pelo menos em questão de número, né? E como ele é incrível em manter a obra durante quase 30 anos. Como que ele é ótimo em fazer tudo que ele está se propondo na história, basicamente. O que ele não sabe fazer, ele sabe que ele deve evitar. E eu falo, cara, não tente enfiar o Oda em pequenas caixas, nesse sentido, sabe? Esperar certos padrões. O povo fala, não, o capítulo 100 vai ser o mesmo do 1000, que é do 1100, do 10.000, isso aqui. Não, cara. Algumas brincadeiras vão existir, vão. Mas esperar que o autor seja um amontanhado de engrenagens que segue os próprios padrões de curiosidades pré-estabelecidas os fãs querem, você não quer um autor. Você quer que aquilo valide a sua visão de mundo da teoria, né? A melhor característica do Oda, com certeza, é a consistência dele. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Infelizmente não tem 8 bolinhas aqui em Thriller Bark, viu? Aí já acabou com a teoria. Acabou com a teoria de Thriller Bark, não tem 8 bolinhas aqui. Que é a música que embalou a viagem de Oden no flashback dele. Mas agora, vejam isso. Esse é um modelo geralmente usado para que seja fácil compreender as fases da lua. Agora, acrescentando os capítulos, fica exatamente assim. Mas espera aí um minuto, você já viu esse símbolo antes? Esse é o tal símbolo que aparece não só no brasão dos Kozuki, mas em toda a história e em todos os reinos que guardam poneglyphs ou ligações com o reino antigo. Alabasta, Skypia, Ilha dos Tritões, Kozukis junto com os Minks e no próprio Deixa eu contar Alabasta... todos aqui. O de Alabasta tem mesmo, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atrás da minha cabeça. Isso, assim, gente, que o Oda queria trabalhar o Sol e o Reino Perdido, porra, isso é fato, fato, fato. Porque eu já falei, no meu vídeo falando sobre o mundo de One Piece que vai acabar, nesse meu vídeo aqui, eu falo como que, pela forma que o Oda construiu One Piece, pela proposta da obra, dentro da formulação da Shonen Jump e de como tudo funciona, que ele com certeza pensou no início do mundo nesse sentido, de por que o mundo é como é e os segredos desse mundo. Do world building mesmo. Isso é inegável. O Oda fez um trabalho de world building muito bom e ele tem respostas claras e objetivas do world building dele. Porque o mundo de One Piece não é uma história focada em mundo. O mundo é um dos personagens da história. Então ele sabe por que o mundo é assim. Ele não criou e deixou ir pra lá e acabou. Entendeu? Então eu falo, pra mim o Oda tem muitas respostas que ficam até óbvias de várias formas diferentes, né? Por exemplo, Alabasta. Olha o tamanho da... Isso aqui, mano, isso aqui é uma montanha de altura, tipo um arranha-céu de altura. Montanha talvez seja, um arranha-céu de altura. Já tá tudo em plataforma, mostrando que desde sempre a ideia do dilúvio estava central na cabeça do autor. E eu vou mostrando várias coisas do Oda de como ele foi construindo a história, o world building dele, e botando esses detalhes da história de forma incrível. O Oda em questão de world building é muito bom. Porque a forma que ele vai distribuindo isso na história, com esses pequenos mistérios, é consciente e é efetiva. Eu fiz esse vídeo maluco aqui. Então isso aqui é fato. O negócio que eu acho que as pessoas acabam surtando, tipo, agregando coisas que são não só coincidências, mas como projeções. Eu acho que isso acontece muito porque a maior parte das pessoas não trabalha com ficção ou arte. Porque quando você entra no meio, por exemplo, né? Eu
sou editor de mangakas, né? Já competi na Shueisha, Webtoon, e outro, já fui, né? Como editor, foi publicado um autor numa revista japonesa, que acabou virando uma revista de hentai, né? Muito engraçado essa história, mas enfim. Então, quando você começa a ver como as coisas funcionam por trás das cortinas, você consegue sentir muito facilmente o que é intencional, o que não é, o que é os espaços que o autor deixa em aberto. Eu tava até numa entrevista agora que postaram no Twitter do Oda, que é antiga, que o Oda, ele deixa algumas coisas, mas outras ele deixa um espaço em aberto para trabalhar no futuro. Tipo, isso aqui eu não tenho resposta para isso ainda. Isso é muito bom. Todo autor faz isso para começo de conversa. Vai ser mais ou menos assim, eu não sei o que é, deixa em aberto. E aí no futuro ele vai lá, pega e parece que estava planejado desde o início. Isso é uma técnica clássica e muito efetiva. Eu mesmo já fiz isso no Pocket Preview. Então, a pessoa acaba agregando muita coisa porque o fã tende a endeusar, né? Tô falando que o cara do Supernova tá errado, nem nada do tipo. Tô falando, inclusive, que o vídeo dele tá muito bom, ele tá no caminho corretíssimo. 3 anos atrás, nessa direção aqui, o cara tá de parabéns. 3 anos atrás, a galera já descobria muita coisa. Isso é um atestado tanto para a habilidade do Oda, como world builder, e também aos fãs pelo carinho que eles têm com a obra. O que eu tô querendo deixar bem claro aqui é: parte disso, com certeza, é fato, é planejado, tá lá, o Oda realmente é incrível. Mas parte disso também é a galera fazendo quase uma projeção. Entendeu? Cara, isso aqui e aquilo ali, assim, junta vários infinitos pontos que acabam não sendo condizentes com a realidade. Mas eles são coincidências ou tem paralelos temáticos porque é muito fácil ajustar tudo. Entendeu? Skypiea, Ilha dos Tritões, Kozux junto com os... Porque provavelmente tem 8 coisas aqui, por quê? Porque são 8 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são famílias, provavelmente. Antigo. Alabasta. É muito capaz da fase da Lua ser uma coincidência, porque se você quiser brincar com as fases da Lua, você pode ter as que falam que tem as mais completas ou as mais sucintas. Entendeu? Você pode ter 4 de 8 normalmente, né? Então, isso aqui eu acho que é muito mais uma coincidência. Tipo, as 8 fases da Lua estão no símbolo do Sol ali de One Piece. Eu acho que não. Eu acho que eram 8 famílias e aí algumas coisas acabam batendo, entendeu? Alabasta, Skypiea, Ilha dos Tritões, Kozux junto com os Minks e no próprio Garoto do Chapéu de Palha. As coisas estão começando a ficar profundas, pois esse símbolo por si só também representa o Sol. Todos os reinos unidos em um só propósito que guia toda essa... A gente já viu uma teoria do Lipe do Chapéu de Palha, foi muito boa, né? Sobre isso aqui, que a gente ficou, caraca, isso aqui não foi uma teoria, foi uma previsão, né? História. A Lua é a nossa estrela guia para o amanhecer. E isso também é representado no mapa de Dante Alighieri, pois antes do paraíso, todos os planetas e luas circundam a Terra semelhantes a esse símbolo. Mais uma vez, o Oda de maneira genial tá interligando toda a história no passado, no futuro. É tipo, ele tá vendendo isso como uma verdade. E assim, eu faço coisas malucas de vez em quando, também faço. Meu vídeo sobre o filho do Rabá, maluquice completa. Mas aqui, né, o que eu sinto da comunidade One Piece é que assim, o cara bota uma proposta, o Oda fez baseado nisso, e aquilo vira como verdade. Então a gente tava vendo um vídeo do Lipe mesmo, aí falando que o Enel arrancou as asas dele por causa disso, daquilo, eu perguntei pro chat, onde que falou que o Enel arrancou as asas? Eu perdi alguma coisa? Não, é uma teoria. A teoria já vira base para justificativa de outros pontos da teoria para deixar a próxima teoria mais forte. Entendeu? Então, eu não acho que é isso aqui. Desculpa, eu não acho que é isso. E ao tesouro One Piece. E é essa conexão absurda entre a Lua e a aventura de Luffy que encontramos o significado de toda essa obra. Observem a música que representa a viagem de Roger e a aventura de Luffy, Sake de Binks. Agora vem uma tempestade através de um céu distante. As ondas estão dançando, rufem os tambores. Se você perder a coragem, essa respiração será a sua última. Mas se você esperar, verá o brilho de um novo amanhecer. Vamos entregar o Sake de Binks, hoje e amanhã, sonhando noite adentro. Acenando o nosso adeus, nunca mais nos veremos. Mas não fique tão pra baixo, pois à noite a lua vai nascer.
Pra muitos, e eu incluso nisso, essa música é o conto de viagem do primeiro Joy Boy. Interpretando 2 trechos da música, temos o amanhecer tão aguardado pelos próprios A personagens. música do Binks no Saque eu acho que é consciente, tá? Eu acho que é consciente, eu não acho que foi freestyle não, acho que é consciente mesmo. E a tal profecia dos 20 anos, e a lua representando a guia ou guardiã dos viajantes desse sonho até que o sol retorne. E aqui mais uma vez o Oda se provou genial, vejam isso. Os Kozuki e os Minks compartilham uma profecia juntos, o amanhecer vai chegar e a lua é necessária para que o amanhecer aconteça. O fato curioso nisso é... Provavelmente a parte da lua vem por causa de Wano. Tanto é que os membros de Wano, que são os aliados, têm a meia-lua, né? Tatuada. Por quê? Porque a lua no Japão tem uma representação, uma importância diferente de outros países ali da região. Então, até o deus da lua, o Tsukuyomi, ninguém, tipo, varia se ele é homem ou mulher. Em geral, dizem que ele é homem, mas pode ser mulher também. E ele é um deus muito misterioso, ele não tem muita importância, não importância, mas ele não tem muita protagonismo nas histórias. Ele tá lá, ele fica. Tem que ele mata a pessoa que faz um banquete pra ele, porque a pessoa vomita o banquete, ele acha nojento, corta o pescoço desse deus. E aí a Materazo fica puta com essa falta de educação dele. Enfim, acho que é isso, se eu não me engano. Mas o que, em geral, tipo, as referências que tem apontam pra ele ser homem, tá? Inclusive, em um dos textos antigos ele é escrito como homem. Mas a questão da lua, provavelmente, é que o Luffy, Joy Boy e Nika, né, o outro lado, o reino perdido, o passado, nesse sentido assim, é o sol, que simbolicamente já significa muita coisa. E os Kozuki, como japoneses, são equivalentes a japoneses, né? A etnia do Echirodo tem esse elemento especial do povo, né, dos grandes aliados, dos que vão libertar o mundo e tudo mais. E não se engane achando que esse tipo de coisa não tem importância na hora de produzir o mangá, tá? Então, eles acabam sendo essa contrapartida, né? Aí, isso, olha só que legal. Aí que vem as partes que eu acho interessantes. Aí isso é manifestado. Em Zou, o Oda já tinha isso na cabeça, isso é fato. Isso é manifestado simbolicamente, tematicamente, no fato de você ter o Rei do Dia e o Rei da Noite em Zou, que são os companheiros, que são chefes, né, de Zou, que eram os companheiros de Oden, que não que eles ficaram junto do Joy Boy, mas estiveram, né, participaram um pouco ali, tiveram contato com o Roger, viveram a aventura da grande era dos piratas e tudo mais. Antes, da grande era atual, né? Mas a antiga era dos piratas, que já estão conectados com o Ano, que eles são de um ano, pelo menos, né, na criação deles ali. E isso eu acho muito legal. Como isso vai se infiltrando na história. Pra mim isso é muito interessante. Entendeu? E aí acaba que às vezes isso é interpretado por alguns fãs como algo que vem de muito tempo antes. Muito tempo antes. Não, cara, o Oda pensou aquilo. Ele fez aqui, vai ser a família assim, passa e que. Sendo que eu não duvido que a ideia do Sol e Lua como elementos primordiais da história tenha sido criada. Tipo, eu acho que foi criado no início. Porque. Mas a referência não é tipo Dante Alighieri, na minha visão. A referência do Sol e da Lua como elemento para uma história de pirata é orientação de navegação. Então, esses elementos da vida real são utilizados como metáforas, simbolismos e ideias para o autor criar coisas fantásticas em cima. Assim como constelações e coisas do tipo. Apesar de constelação não ser muito usado aqui em One Piece. Mas os planetas são. Os Gorosei. E esses planetas, que são estrelas no céu pra gente, na época, né? Orientam as pessoas no mundo antigo. Principalmente os navegadores. Então, eu acho muito difícil falar a origem disso é daqui. Eu não posso dizer que não é. Mas eu posso falar, cara, olha essas outras origens possíveis.
E olha essas outras interações possíveis através do ponto de vista de criação de arte e também do processo natural da evolução da escrita, como o próprio Oda já falou que faz. É que, enquanto Toque diz a profecia das 9 sombras, novamente vemos a lua minguante nos céus, e ela afirma que essa é a lua que nunca viu o amanhecer. Além da lua propriamente dita, essa fase também representa algo. A lua minguante côncava após a lua nova é a lua mais distante da lua cheia e a mais próxima da escuridão. O mundo tá numa noite sem fim, que representa o... Mas, tipo, tá vendo? Isso aí... Entendeu? Isso aí eu acho que vai muito longe. Não precisa disso pra teoria do cara do Supernova ser foda. A teoria já está muito boa. O cara tá acertando tudo 3 anos atrás. Ele tá na direção certinha. Mas isso aqui é aquele extra que pra mim exagera, entendeu? Que o povo gosta de pegar no meu pé com as coisas, os mangás que eu gosto. Imagina se eu fizesse isso com outros mangás. O nego ia me chamar de surtado. Ia falar que eu tô forçando. E eu estaria forçando. Entendeu? Governo Mundial e Imo. O próprio símbolo da marinha carrega 2 luas minguantes, ou seja, luas que não viram o sol. Assim como eu disse antes, as fases da lua guiaram indiretamente o bando, e justo quando ela Eu sempre imaginei que era a representação de uma gaivota junto de uma âncora, mas realmente uma âncora muito estilizada. desaparece, Sake de Binks é cantada e toda a tragédia acontece. E é aqui que chegamos à figura principal nisso tudo, Nika, o deus do sol. Todos já falaram sobre Luffy na pose do Nika, porém... E não tá, mano! E nem tá na pose do Nika, mano. O detalhe que ninguém percebeu são as armas do Nika. Ele carrega uma espada e uma lança, e isso é a união entre o Sol e a Lua. Em todos os arcos em que temos histórias profundas sobre o século perdido em One Piece, aparecem grandes amigos que são igualmente rivais, e cada um deles segura uma espada e o outro uma lança. Cara, o Oda é maluco. A Lua controla as marés e as correntes... Tá, quem são os personagens que usam espada e uma lança que são grandes inimigos? O Barba Branca e o Roger, quem mais? Quem mais? O símbolo da marinha é uma gaivota, pô. Pelo amor de Deus. Quem mais que usa lança em One Piece? Norland e Calgara, legal, mas eles não são grandes. Eles não representam eras. Mas eles são um elemento temático forte. Eu acho válido. Vai falar? do mar, mas o mais Fora que ó, o Nika do mural não tem lança, né? importante é que a Mas é porque ele é a espada e a lança é outro. natureza da sua luz é a luz do sol que nela reflete, ou seja, a luz segue a vontade do sol quando ele não tá no céu. De um lado nós temos o sol, representado por Roger, Inuarashi e Calgara, e do outro temos a lua, representada por Barba Branca, Noland e Nekomamushi. Muito fraco. Muito fraco. Pra representar, tipo, algo factual, como, tipo, ó, existem 2 grandes rivais em cada era, sei que e tal. Mas, olha só, como elemento simbólico, é muito legal. Como elemento simbólico, você pode dizer que, de fato, existe uma repetição no conceito de a espada representar uma coisa, a lança representar outra. Isso é fato. Tipo, você consegue falar isso, ok. Uma vez acaso, 2 é coincidência, 3 você pode falar que é um padrão, né? As armas não são consistentes, afinal, os dois lados mudam conforme as gerações, mas elas se completam. Mas pô, se não é nem consistente, aí complica, né? Não são consistentes. Outro temos a lua. Entendeu? Pô, se não é consistente, na verdade muda. O Calgar é a lança, mas virou sol. O Roger é a espada e a sol, entendeu? Porque os lados mudam, porra. Parece signo, sabe? Entendeu? Não, é porque tem isso, é aquilo, é aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Sempre tem uma justificativa pro que não deu certo, entendeu? Lua, representada por Barba Branca, Noland e Nekomamushi. As armas não são consistentes, afinal... Tipo, existem outros personagens... Tem que fazer, tipo, pra esse tipo de coisa, eu realmente levar isso como parte principal de uma teoria, eu preciso ver vários usuários de espada, vários usuários de lança, e a relação deles sendo algo constante, e a relevância deles dentro da história sendo algo grande também.
Os dois lados mudam conforme as gerações, mas elas se completam. Focando em Roger e Newgate, é interessante notar que quando Roger se foi, a Lua, que é o Barba Branca, deu continuidade ao propósito, afirmando a todos que o One Piece realmente existia. Uma referência que reforça isso é o próprio navio Moby Dick, o soberano das baleias, que sempre quando são Você pode falar que o bigode do Barba Branca também é uma lua minguante, né? citadas ou envolvidas na história, são ligadas a citações à ilha final, como no Cabo dos Gêmeos, Zou, Ilha dos Tritões, onde novamente aparece a profecia do amanhecer na frase: as baleias cantam em antecipação com a chegada dos dois soberanos. Então agora entramos em mais um enigma. Se Nika é a união entre o Sol e a Lua, quem são os dois soberanos que estão chegando? E a cabeça do Roger é redonda, né? Então você pode falar que é o Sol. E também tem uma resposta para isso, e é Luffy e Momonosuke, Oden e Kozuki. Como vimos, apenas eles são capazes de ouvir a voz de todas as coisas, como Roger e Oden. Inclusive, é nessa cena que a frase das baleias acontece. Mas onde estariam a espada e a lança de ambos? A resposta é óbvia para Momonosuke. Seu país é o país das espadas, dos samurais. Já foi afirmado no Diário de Oden que Momonosuke é aquele que vai ajudar a guiar o mundo para o amanhecer. E ele não pode morrer, ele é necessário. Ele carrega sangue dos Kozuki, que por si só tem representação lunar em absolutamente tudo em seu país. Mas então chegamos a Luffy. Sim, Luffy é a representação perfeita do Nika e dos seus ideais. Sim. Mas onde a lança entra nisso tudo? Onde e que reino ele representa? Não é apenas o reino antigo, porque o D não é somente um nome abreviado. Ele é a representação da meia-lua. Observe a capa do volume 27, mesmo volume da dança de Luffy semelhante ao Nika. Luffy está com um dos seus olhos fechados e com asas de Shandoriano. E isso vai explodir a sua mente. O Deus do Sol é citado pela primeira vez em Skypiea, e ele tem vestimentas de Shandoriano, ou de alguma Era a cobra, né, que ele estava se referindo ali, né? raça de ser alado. Sua inspiração Apesar de que foi retconizado para de fato ser o Deus do Sol. é em uma lenda real de uma entidade chamada Joy Boy. Isso pode ser encontrado no livro A Enciclopédia das Coisas que Não Existem. Essa entidade representava a alegria do homem e a dança, e com sua música de tambores fazia com que Aqui é a coisa da Índia, né? O Luffy também tem relevância da Índia, né, as referências, né? todos dançassem até que ele fosse embora. Reza a lenda que ele viajou em um navio de escravos e os alegrou em sua viagem, igual a lenda do Nika dita por Rusru, que é a representação do ímpeto do Luffy. Luffy, por sua vez, já foi desenhado com lanças em capas coloridas por diversas vezes. Luffy nunca soube usar uma arma, mas o Oda constantemente desenha ele com essa. A arma principal dos povos alados são as lanças. Dragon carrega o mesmo tipo de tatuagem Aqui o Luffy tá com espada. E com a roupa de Wano. Inclusive com o símbolo dos Kozuki aqui, ó. Inclusive com o símbolo dos Kozuki. E outros momentos. Achar a página colorida dele usando arma vai ser difícil, né? De novo, espada. Luffy com machado, pelo desenho do Oda que ele mostrou uma vez. Aqui. Entendeu? Pra quê, cara, do Supernova? A teoria tá tão foda, cara, não precisa forçar, mano. que vemos em Calgara e em Wiper. O Garp aparece com esse chapéu, que é igual ao do ancião da tribo de Shandia. Observem o quão absurdas são as ligações entre Shandia e Wano. A Cidade Dourada é toda escrita em poneglyphs. Wano é a terra do ouro e os Kozuki criaram essa língua. É explicado em Skypiea que os Kairosek e as nuvens que compõem a ilha são criadas a partir de vulcões. Em Wano, vimos que eles são a terra onde se originam os Kairosek. Temos o grande Monte Fuji, que é um grande vulcão. E em O Vivrecard, é dito que as armas de Wiper foram forjadas em Wano. Em Wano, descobrimos que quem fez a mensagem de um D, o Roger, foi o Oden. E também é muito interessante notar a fala de Marcos sobre as pessoas conhecerem esse lugar, Onigashima, por outro nome. No mapa de Shandora é possível encontrar um Oni no olho esquerdo da caveira. Wano, por sua vez, é um país isolado, então seria impossível que as pessoas como um todo conhecessem Onigashima. Eu acho que o Oda já tinha coisas de Wano preparadas desde o início da história. A própria capa ali já deixa isso como algo muito forte. Quer dizer que ele já tinha tudo preparado na cabeça dele? Não.
Mas que o Oda já tinha vontade de trabalhar o próprio país dele numa obra onde ele faz referência a vários outros países, isso é óbvio, né? Onigashima só seria possível para pessoas que realmente foram ao Wano, ou seja, a ilha não se originou ali, e ela veio de outro lugar. E lembra-se da ligação... É porque a maior parte dos teoristas não... Aí, o Luffy com espada de novo. A maior parte dos teoristas não usa a navalha de Okan, né, mano? A navalha de Okan é a forma de você tentar encontrar a solução mais simples daquilo, da questão. E ela tende a ser a verdadeira. Não quer dizer que é a verdadeira, mas ela tende a ser a verdadeira. Porque as coisas... A gente, às vezes, a capacidade do ser humano e nosso padrão de encontrar padrões é muito grande. Entre Wano e Thriller Bark, aqui ela acontece perfeitamente. No vídeo passado falamos sobre a criação de Wano pelo Puxador de Continentes, que é o crânio da ilha. Vai ficar linkado aí pra vocês. Por fim, existe a enigmática frase que citei no início do vídeo. Guarde tuas razões para que não se perca o teu coração. Somos aqueles que ecoam a história em silêncio. E ela pode ser encontrada no Sino Dourado, e é aqui que voltamos a Luffy. No Sino Dourado, além do Poneglyph, é possível encontrar a simbologia de um macaco com asas, referência direta ao sobrenome do Luffy. E Um macaco com asas. Macaco? Não, gente, sem xingar, pô, pelo amor de Deus. Não vou xingar o cara. Vamos educação, por favor. Macaco com asa? Qual macaco? Peraí, eu tenho que tirar a print da outra. Peraí. É Shift Print? Qual que é o macaco? Isso aqui que é o macaco? Isso é o macaco? Esse é o macaco? É, tipo, isso aqui é a asa dele. Ah, esse aqui é a cabeça dele. Esse é o macaco? Ou esse é o macaco? Isso aqui é a cabeça dele. Ah, esse aqui é o braço dele. Esse aqui é o braço dele. Esse aqui é a perna dele, ele tá sentado. Esse aqui é o rabo do macaco. E esse aqui é a asa. Ah, isso aqui é o corpo. Aí tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Esse é o macaco? Cara, eu não tô vendo o macaco aqui não. E aqui encontrar a simbologia de um macaco com asas, referência direta ao sobrenome do Luffy. E aqui voltaremos também à Lua. Na história de Capas do Enel descobrimos que as raças aladas são originadas da Lua, e as três partiram quando os recursos se extinguiram. Porém, uma delas... Se liga nisso aqui. Lembra que eu falei que as estrelas são a alma? Aqui, ó. Ó, os caras abrindo o coração desse garotinho aqui. Falei, mano. Isso aí, eu acho que isso é uma coisa que eu tinha planejado desde o início. Ou desde muito cedo na história. A questão do mundo antigo, né? Pra geração da Headline e tudo mais. Eu acho que ele tinha uma base sólida, porque é uma base mitológica. Isso é uma das coisas que qualquer história de world building, de foco em mundo faz. desceu para a Terra primeiro, e não existe informações sobre ela. Ou não. Além de ser possível encontrar a escrita Poneglyph, é possível observar um grande símbolo de sol, ele novamente do lado desse ser. Porém, muito diferente dos outros apresentados nessa imagem, ele carrega um chapéu com a silhueta muito... Isso é um robô que é um ser artificial ou um ser sem alma. semelhante ao nosso conhecido chapéu de palha. Retornando a falar sobre... Mano, tá aqui o chapéu. Pô, cara. Tá aqui, ó. O chapéu desse cara aqui não é semelhante ao chapéu de palha. O chapéu dele é semelhante a esse, cara. Ou a esse. A mesma estrutura aqui, ó. Protuberância pra fora e pá pra dentro. Protuberância pra fora, pra dentro. Protuberância pra fora, isso aqui sobe reto aqui, ó. Protuberância pra fora, pá pra dentro. Protuberância pra dentro. Protuberância pra fora, pá pra dentro. que as raças aladas são originadas da Pô, Lua. mano, tem alguma coisa. Fã de One Piece. Cara,
Às vezes o fã fica louco na teoria. E as 3 partiram E aí, quando os Thunder, valeu recursos pela se rede, mano. extinguiram. Porém, uma delas desceu pra Terra primeiro, e não existe informações sobre ela. Ou não. Além de ser possível encontrar a Estamos escrita vendo uma teoria Poneglyph, maluca de é One Piece possível aqui. observar um grande... Porque assim, o cara 3 anos atrás ele tava na direção certa, tem muita coisa foda na teoria, mas tem muita coisa que eu acho que é... Alguma coisa acontece, cara, com os fãs de One Piece. Alguma coisa acontece. Tem droga nessa obra. Você abre o mangá, tem cocaína. símbolo de sol, ele novamente do lado desse ser. Porém, muito diferente dos outros apresentados nessa imagem, ele carrega um chapéu... É muito diferente dos outros, cara. Tem todo mundo tá usando... Não, mano, você não precisa disso, cara. Essa teoria tá boa, cara. Não, essa teoria tá foda, mano. Terra primeiro, e não existe informação... Tipo, se ele estivesse fazendo uma teoria levemente zoeira, igual eu fiz a do filho do Rabá, onde eu falei, gente, isso aqui é uma teoria bizonha, tá? Vocês vão amar ou odiar. Mas não, a galera faz isso, não, tipo... Aí eu falo um negócio de One Piece, aí vem 500 pessoas, fala, não, é isso, é isso. Aí eu pergunto, cara, de onde você tirou isso? Não, de teoria. Porra, cara! sobre ela, ou não. Além de ser possível encontrar a escrita Poneglyph, é possível observar um grande símbolo de sol, ele novamente do lado desse ser. Porém, muito diferente dos outros apresentados nessa imagem, ele carrega um chapéu com a silhueta muito semelhante ao nosso conhecido chapéu de palha. Retornando a falar sobre Mary Joyce, o chapéu de palha gigante e a afirmação de Barba Branca sobre o passado daquele lugar, ele afirma que lá era conhecido como a Terra dos Deuses. Aquele castelo não pertence ao governo mundial. O complicado é que ele vai acertar e todo mundo vai ter que pedir desculpa. Cara, se ele acertar que esse anjinho daqui estava carregando o chapéu de palha, eu peço desculpa. Não tem problema nenhum em fazer isso. E a afirmação de... Mas o negócio é que tem muita gente, não tô falando que é o cara daqui, né? Pô, o cara fala... No próximo capítulo, o cara faz uma teoria, tipo, uma maluquice. E fala que tem luta. Aí vem um negócio, aí tem a luta final, viu? Acertei. Porque acertou o quê? Teve luta. Porra. Mas tu falou que, na verdade, o Luffy veio de Marte. E nada disso aconteceu. Não, mas ele teve luta. Entendeu? Barba Branca sobre o passado daquele lugar, ele afirma que lá era conhecido como a Terra dos Deuses. Aquele castelo não pertence ao governo mundial. Notem que, na subida das escadas, existem diversas estátuas e elas carregam justamente espadas e lanças. Sim, o da frente é uma espada e uma lança. Esse aqui não dá pra ver o que é, uma espada também. Isso aqui é uma lança, de novo, aqui trocou aqui. Esse aqui é uma lança ou uma espada virada pra frente. Mas sim, eu aceito. Espadas e lanças podem ter um simbolismo forte em One Piece. Não duvido disso. São armas de guerra, né? Tipo, a lança é uma arma de guerra e a espada é uma arma nobre. Marco afirma que aqueles que lá viviam eram capazes de fazer fogo com as suas próprias mãos. O nome dessa raça é Lunária e o nome dispensa comentários. E como eu disse, Kalgara chama seus antepassados como deuses, e é aqui onde está a origem dos D. Nesse momento, eu não tô afirmando que King é um D. Luffy não é um Lunari puro, ele é um meio sangue. King, por sua vez, seria uma raça... O Luffy é um Lunari, será? ...pura. Por isso, o paralelo entre Divina Comédia... Mas o cara falou que... Eu não sei o nome do cara, desculpa no nome de quem tá falando. Mas ele falou que o Luffy de olho fechado seria algo brutal. Cadê? Luffy, pisque 3 vezes se você precisa de ajuda. Marijoa e o inferno é perfeita. Os anjos, como são conhecidos os seres alados, acabaram por serem chamados de demônios, e os verdadeiros inimigos se chamaram deuses. E além das fortes ligações entre Luffy, Shandora e Wano, ele é capaz de fazer isso. Não. Muito é falado sobre a propriedade do hack, porém, o Luffy já utilizou o fogo sem o hack, como nessa cena que ele enfrenta Kaido. Não, eu não, assim, o Luffy pode ser um meio lunariano, tá, que seja. Mas o Luffy soltar fogo nunca foi pra ter explicação, gente. O Homem Pérola também solta fogo. O Luffy soltar fogo, todo mundo sempre falou, quando eu questionava, é a fricção, narrador, a fricção da borracha com o negócio. Eu falei, tá, cara, não precisa ter explicação. Porque é um anime focado em lutinha fantasiosa, quer dizer, em aventura que tem um pouco de lutinha fantasiosa, porque o One Piece eu não acho que é Battle Shonen. Eu acho que é um shonen de aventura, né? Muito mais próximo ao Dragon Ball clássico. Tem luta, mas não é sobre lutas. Apesar de Dragon Ball clássico depois teve começado um negócio de torneio e tal, mas enfim. Dá uma... mano. O Luffy não precisa disso.
O Luffy deveria ser especial pela simplicidade do personagem. Porque não é só questão de origem dentro do mundo. É a semiótica da parada. É como a história tá transmitindo conceitos e fantasias e ideias. Porque é uma história, entendeu? E o D do seu nome não representa só um meio-sangue, como também a lua. Por isso, diz que guardassem a cena sobre Barba Negra e Ace. Os dois, que ambos são D, representam uma meia-lua naquele momento. No arco atual de Wano, temos uma guerra onde os aliados são Minks, lua cheia, Kozukis, lua crescente, e os D, Luffy e Law, representariam a meia-lua. Por fim, quando Luffy... Mas o negócio da meia-lua o cara acertou, viu? O negócio da meia-lua o cara acertou. Por causa do poema que a gente viu do mural. Aqui o cara acertou, não ironicamente. O cara fumou o baseado do Oda? Fumou. E acertou. Aqui não dá pra tirar o mérito dele. Ele acertou. Eu acho que vários caminhos pra chegar aqui, ele fez algumas curvas que não eram necessárias? Acho. Mas que na questão da lua ele acertou? Ele acertou. Luffy representa exatamente a sua origem, o Nika, no céu brilha uma meia-lua. Essa cena é a terceira favorita do Oda em toda a obra, e a primeira é justamente o painel da Terra de Wano, como é dito por ele próprio em uma entrevista. E agora vocês entendem o motivo. E por fim... Se você quiser falar, você fala que tem um D aqui, ó. Pá, castelo aqui, linha reta, pá, aqui, ó, outro D aqui, ó. Tem D em todo lugar, mano. Temos essa capa colorida, e nela Luffy aparece com trajes de civilização antiga, como Xandia, e em sua roupa existe um símbolo solar e um tigre em suas costas, que no Japão representa a hora do amanhecer. Abaixo do símbolo solar está a palavra Peace, que significa paz. Guardem esse nome. Então Luffy é o soberano que representa o sol. E também é por causa do movimento... Esse tipo de... São várias brincadeiras. O Luffy estar vestido de índio com a palavra escrito peace em inglês, se você retomar ao movimento dos anos 80, dos hippies, da valorização da cultura local nos Estados Unidos e do processo de viralização no mundo pop, da ideia dos povos originários e a associação com a paz, no sentido de, tipo, por causa dos movimentos que se juntaram. Cara, o que mais... Basicamente, eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. A MCA, sabe? É uma influência pop muito forte, esse elemento, geral, entendeu? Eu não acho que o Oda estava botando a mensagem subliminar que o Luffy é o libertador da paz. Tipo, você não precisa disso. A história já diz isso, claramente, entendeu? Ele herdou a vontade daquele que originou a vontade dos D, o Nika, o próprio deus do sol. Inclusive, a extinção dos Lunari, que muito provavelmente viviam acima da Red Line, motivou o Dragon a fazer aquela tatuagem e criar o exército revolucionário. Momonosuke, por sua vez, é a representação da lua, que aguarda o dia em que o sol retornará. Ela protegeu o sonho enquanto o tempo não chegou. Eles preservaram a história nos Poneglyph quando o sol se foi e lhes foi confiada, como citado por Oden, a tarefa de cooperar com Joy Boy, que retornaria para fazê-los conhecer o amanhecer. Eles precisam estar juntos e é aqui que entra o poema de Black Maria. Em uma noite de neve... Agora poema vale? Na minha época poema não valia não, mano. Poema não serve pra nada, nada disso existe. Poema é invenção de otaku, pô. Desejavam se unir, nunca poderiam ficar juntos. No fim, sobre a luz da lua, irão se encontrar. Suas paixões queimam. E como o Kiku disse, a neve está derretendo, o amanhecer está próximo. A lua preparou tudo. Os aliados do Reino Antigo guardaram a sua mensagem e seus foda que meu nome tem um D, né? Também faz... Não só o narrador, né? Mas o meu nome tem um D. Eu faço parte do clã. Tem seus guerreiros e bandeiras. E o mundo espera ansiosamente pelo dia que virá. O rei javanês Joya Boy, que existiu em nosso mundo há 800, 900 anos atrás, é outra representação real e outra referência genial por parte do Oda. Ele foi um rei que profetizou, após a sua queda, uma nova ascensão do seu reino, quando Hatu Adil, literalmente rei na sua língua, retornar. Sua frase mais marcante foi: quando os vagões de ferro dirigirem 100 cavalos e os navios navegarem até o céu, Hatu Adil retornará e trará ao mundo o amanhecer de uma nova era de ouro. Luffy trará o profetizado amanhecer e o ano trará mais uma vez ao mundo uma era de ouro, como era... Essa referência aí do indiano eu acho que é 100% fato. É conhecido. Tipo, no processo de pesquisa de história, é muito provável que tanto o Oda quanto os editores falam, cara, já tem muita coisa ocidental, já tem muita coisa japonesa, chinesa, e a gente pode pegar, vamos ver outras culturas.
Malásia, Coreia, Índia, né, Austrália, e aí encontrou isso aí. No passado. Suas fronteiras precisam ser abertas pelo governante do país, e é por isso que essa tal... Assim, a questão de retorno do rei é uma coisa comum em todas as culturas de rei, né? Rei Arthur também tem isso. Você vai encontrar em Senhor dos Anéis, você vai encontrar na China, enfim. Está sendo construída desde 2012 lá em Punk Hazard. E é por esse amanhecer que existe o tesouro One Piece. Ou One Piece, eu diria. Existem 3 coisas que não podem ser impedidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e propósitos herdados. Enquanto o homem continuar procurando o verdadeiro significado da liberdade, essas coisas jamais deixarão de existir. E aqui chegamos ao tesouro que liga toda essa história em um único significado, uma única peça. O tesouro é a chave principal para fazer o mundo de One Piece conhecer o amanhecer. Temos uma promessa de um reino que voltaria, o trono que era do verdadeiro rei no passado e que foi tomado, e o reino que foi apagado com a profecia de que retornaria no futuro. E essa então seria a missão de Luffy como um D, trazer ao mundo novamente o amanhecer e governar o mundo como seu antepassado de maneira justa e livre. Essa é a sua missão, certo? Não é isso que ele tem que fazer? Luffy é o anticristo confirmado. Luffy cresceu entendendo uma só coisa: aquele que for mais livre é um verdadeiro rei. A frase de Roger tem o mesmo significado, pois aquele que achar a verdadeira liberdade terá completado o sonho dos homens do passado, terá interligado todo o tempo e cumprido o propósito herdado. O tesouro One Piece é exatamente isso. Por essa mesma razão, Roger e sua tripulação chegaram cedo e não poderiam fazer nada. Aquele tesouro foi deixado por Joy Boy pro futuro Joy Boy, e ele não era Roger. O tesouro está completamente ligado à vontade que foi passada e herdada por Luffy. Perceba como Luffy, por onde quer que vá, une as pessoas. Seja no passado, quando Luffy por alguma razão se atraiu pelo sino dourado e acendeu a chama antiga de Shandora, ou no presente, como em todo fim de arco, onde ele une até mesmo marinheiros em um grande banquete. Essa é indiretamente a capacidade de libertação de Nika que foi dita por Rouzhou. E agora, para que fique claro a relação absurda entre os arcos, lembram-se quando eu associei cada arco um ao outro e falei sobre o inferno de Dante em Divina Comédia? De fato, tudo está conectado. Se colocarmos a Grand Line sobre o Novo Mundo, os arcos após Thriller Bark são Arquipélago de Sabaldi, e esse representará o Arquipélago de Roadstar, Ilha das Mulheres, uma ilha isolada composta por um só povo que representará Elbaf, e um fato interessante, Dory e Brog citam uma serpente vermelha, a Red Line, e a Ilha das Mulheres tem a temática completa por serpentes vermelhas. E aqui, antes da Grande Guerra de Marineford, que representará a guerra final, temos Impel Down. E com o jogo de números 275 e 527 temos o Inferno, que sim, será justamente Laugh Tale, como eu falei antes. Pois é, o Oda é um gênio absoluto. Até porque a e Egghead, si né? só já nos mostrava como isso vai E Egghead. Entendeu? acontecer. Notam que a Grand Line termina sem o brilho da lua? Se dermos a volta naquele globo central, no Novo Mundo, e vermos de outro ângulo, o ciclo irá terminar na lua cheia, o brilho completo do sol sob a lua. Se no fim da Grand Line foi a derrota de Ace, do sol e a ascensão da escuridão, o fim do Novo Mundo será o amanhecer total. A guerra final já foi profetizada por Barba Branca, e essa referência vai ligar os dois arcos. O sol se foi, mas quando ele retornar, o mundo virará de cabeça para baixo. Quando aquele com o peso de 900 anos retornar, e aqui mais uma vez a conexão é perfeita, pois Barba Branca afirma: não será você, Teach. O tesouro está intimamente ligado à essência da pessoa certa. O capítulo 999 e 1000 nos mostram isso indiretamente. Eles se completam em uma só frase: o saque que preparei para beber com você, Luffy do Chapéu de Palha. Nos capítulos, Ace revela o sonho oculto do seu irmão para Yamato, e Yamato cai em lágrimas, pois nesse momento se dá conta de que Luffy é aquele que Roger e Oden esperavam, pois ele carrega o sonho e a vontade verdadeira. Eu fui vendo teorias sobre isso, tem uma teoria que eu gostei muito. Vamos ver se ele vai falar. De Joy Boy, Nika. Uma coisa também é clara: o tesouro vai trazer liberdade absoluta ao mundo, e isso com certeza terá ligação com a destruição da Red Line. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, pois é algo que todos já imaginam e sabem que deverá acontecer, até para que os falsos deuses caiam e, entre aspas, os demônios os vençam. O mundo virará de cabeça para baixo quando isso acontecer. E a emblemática cena do Imperador Newgate revelou muito mais do que imaginávamos.
Barba Branca descobriu o significado do D através de uma conversa com Roger, cena que culminou nas suas últimas palavras. Ele anunciou: o One Piece é real. Porém, o nome One Piece em japonês tem algumas diferenças de pronúncia e escrita. Essa é a forma comum na qual One Piece é escrito em katakana, One Piece, dessa forma. Só que quando o Newgate diz One Piece, ele diz uma junção de katakana e hiragana. Assim temos Hitotsunagi Daihiho, que se traduz em o grande tesouro em uma única peça. Se você usar apenas kanji sem hiragana, ele diz aquele que se conecta. E abrindo para uma interpretação, o grande tesouro que tudo conecta em uma só peça. E aqui eu vou trazer algo assustador. Nesse ponto do vídeo eu não... Também tem, pô, a bandeira do governo mundial. A bandeira do governo mundial já revela muita coisa, pô. Não consigo afirmar se isso é verdadeiro. Mas a teoria do sonho do Luffy que eu gostei muito, é que, eu comentei no meu vídeo, é que a forma que o Luffy tem esse sonho é uma criança, né? Então ele não pode elaborar esse sonho como alguém adulto. Ele precisa elaborar esse sonho como alguém criança. E as referências do Luffy criança são de piratas. A liberdade é ser pirata, viver a vida é ser pirata, seguir seus sonhos é ser pirata, ser livre é ser pirata. Então, pra mim, o sonho do Luffy é que ele quer que todos do mundo virem piratas. Ele não quer que todo mundo vire pirata de verdade. Ele quer que todos sejam livres. Por isso que as pessoas dão risada, acham engraçado. Porque qual que é o seu sonho, Luffy? Eu quero que todo mundo vire pirata. Aí o povo fica tipo, kkkk. Mas a Yamato percebe o que aquilo realmente significa. Porque pra ela, ser pirata também é ser livre. A Yamato, ela quer ser uma pirata, igual o Oden foi. Então pra ela, ser pirata é ser livre, é seguir os próprios sonhos. Por isso que ela diz que não vai rir. Porque ela entende exatamente o que aquilo significa. Pra mim, essa teoria é pedrada. Até porque parece ser humanamente impossível. Mas quando eu tava escrevendo sobre os capítulos com as fases lunares, me atentei aos números. Acontece que quando eu somei todos os capítulos, o número que eu encontrei, 1127. E aqui a minha mente explodiu. Novamente, parece... Essa numerologia é foda, né, cara? Pô, deixa eu juntar o número de vários capítulos aqui que aparece a lua e vai dar um número de um capítulo especial. E aí nesse capítulo... Entendeu? Parece humanamente impossível, mas 1127... Cara, já parou pra pensar? Tipo, é até meio cômico imaginar o autor fazendo isso, né? Tipo, todos... Imagina quanta coisa... Cara, quando você sabe a produção de um mangá, como é que é? O povo acha que é brincadeira, né? Vou fazer tudo que eu quiser no momento que eu quiser. Não, não é assim não, cara. É capaz de você pega o 1128, 1125, 1100, você vai encontrar coisas que você conseguiria conectar, de alguma forma. É um jogo de sílabas para a frase em japonês, Hitotsunagi, o tesouro One Piece. Então o tesouro seria um poder oculto, algo capaz de unir pessoas? Esse tesouro é algo grandioso o suficiente para fazer alguém governar o mundo e todas as nações. Fora, tipo, tudo bem, One Piece pode brincar com essa questão numérica. Porque a forma que o japonês fala os números e tal, dá pra brincar com isso mesmo. Tem até o nome, o Goroase, né? Só que eu nunca vi ninguém fazendo Goroase pra nenhum outro mangá. E tem autores que trabalham Goroase mais do que... Não mais do que, né? Que eu também não vou atrás de Goroase. Mas autores que que trabalham com Goroase para outro Cadu. Entendeu? E aí, sei lá, cara, o povo vai muito além. Não precisa ir tanto, cara. O cara já acertou 3 coisas sinistras na teoria. Ele tá indo, ele tá... Pô, o cara tá já no overdrive, mano. E a resposta é não. O tesouro One Piece carrega um significado tão profundo que tudo conecta em uma só peça, uma só história. Algo tão impressionante, mas que ao mesmo tempo fez um homem como aquele cair na gargalhada em vê-lo. O tesouro tá intimamente ligado... O Oda já falou se ele mudou o que era o tesouro One Piece? Aquilo que é a essência do Luffy e a representação de todo o significado dessa obra, que também conecta a essência daqueles que usaram o chapéu. Oda deixou esse significado em silêncio, mas ele ecoou como o badalar de um sino por séculos. Não mudou? Na figura do sonho herdado por um adulto aventureiro. Os meios pra conseguir o One Piece mudaram, mas o One Piece não. E uma criança sonhadora, quando naquele momento eles disseram: aquele que dará a maior festa que esse mundo já viu? Possível, mas o que isso tem a ver com Luffy criança?
O Tesouro One Piece nada mais é do que um grande salão preparado para uma festa mundial banhado em ouro, que trará o verdadeiro significado de liberdade. Ele representa a festa de liberdade que Nika traria ao mundo. Ele representa o sonho mais íntimo de Luffy e sua essência. Ele é a Tipo, dá pra ter coisas paralelas dos dois, desse sonho que eu falei e desse, mas mensagem que faria um adulto rir e uma criança aprisionada chorar. Luffy é a única pessoa no mundo que carrega a habilidade mais formidável de acordo com Mihawk, unir todos e trazê-los pro seu lado. Ele faz isso em todos os lugares por onde passa e era essa a vontade de Joy Boy. Ele criou Noah para trazer os tritões para esse grande dia, fez com que seus... E se quem usou Noah foram os Tenryubitos para salvar do mundo antigo que afundou? aliados se isolassem e aguardassem na espera do seu retorno, e preparou todo o caminho escrito nos Poneglyph para que um dia aquele reino antigo retornasse, para trazer o brilho de um novo amanhecer para o mundo, quando todas as raças, todos os povos e todos os reinos forem libertos da escravidão do governo mundial e possam celebrar a total liberdade de um mundo unificado em um único mar, o All Blue, o tesouro que tudo conecta em uma só peça. No fim de tudo, todos os Mugiwara terão realizado seus sonhos, e Luffy terá realizado seu sonho mais íntimo. Imagina a alegria de Luffy nesse dia, e é algo que sinceramente me deixa em lágrimas. Vai ser como Oda respondeu em uma entrevista: One Piece acabará em uma grande festa, um grande banquete. Que esse dia chegue logo e que a gente possa ver o dia em que um garoto chorão e sonhador que saiu da ilha mais simples do mar mais fraco se tornou o rei dos piratas e aquele que se tornou o homem mais livre desse mundo e que libertou o mundo inteiro ao seu redor, e para isso não precisou se sentar em nenhum trono nem dominar nada, porque essa é a história que mais representa a liberdade. Esse é o tesouro One Piece. O tesouro pode ser um grande salão de festa? Pode. Eu sinceramente não gostaria. Eu não sei o que é One Piece, mas um tesouro como salão de festa eu não gostaria. Isso eu posso dizer. Tudo bem que a execução importa mais do que a ideia, na maior parte das vezes. Mas o sonho do Luffy querer dar uma grande festa, eu acho que não tem nada a ver com ele criança. Eu acho que ela parte do mesmo princípio do sonho do Luffy querer que todos sejam piratas, mas por que que a Yamato vai chorar, falar o sonho dele é querer dar uma grande festa? Entendeu? Faz muito mais sentido a Yamato chorar porque fala que ele quer que todos sejam piratas. Porque aquilo reflete no que a Yamato sente. E por fim é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalhão, mas foi com toda a nossa alegria, com todo o nosso empenho. Essa teoria é Eu acho que tem a ver por causa daquele lance do Luffy falar sobre como é doloroso estar sozinho. Mas disso pra uma festa... Entendeu? essa visão sobre a obra, a genialidade do Oda e sobre como imaginamos o futuro dela. Com ela vocês podem usar mais teorias que vocês têm, juntar a ela, colocar em mais detalhes, porque realmente faltou muita coisa, não citei muita coisa aqui que vai sair em próximos vídeos. E por fim, comentem o que vocês... A Yamato não chorou porque era o mesmo sonho do Roger que estava no livro? Não lembro. Mas supondo que seja, isso não remove o que eu falei. A personagem vai chorar só por isso? Ou porque aquilo também reforça o que ela sente que é a verdade? E o que ela sente que ela tem que fazer na própria vida dela? As coisas não são mutuamente exclusivas. acharam. Vamos responder todos os comentários que conseguirmos. E é isso, galera. Valeu! Cara, eu acho que, assim, os caras conseguiram encontrar coisas 3 anos atrás que foram reveladas agora. Muito bom nesse quesito. Os caras realmente meteram o Smokeweed Everyday e acertaram em várias coisas, mas outras coisas eu acho que eles deram umas voltas. Ele até falou, mano, cadê? Espere só pra ver a parte do Luffy. Quando o Luffy de olho fechado será muito importante. Ele não falou mais do Luffy de olho fechado no vídeo todo. Então acho que acaba, sabe, tipo, a pessoa se empolgou muito, tudo virou. A pessoa leu querendo encontrar. Eu quase parei de olhar. Eu tô olhando aqui as nuvens, tô vendo um macaco, tô vendo criança, tô vendo rosto. Não tem nada lá, é só sua mente criando formas, né? Tô olhando aqui o azulejo, aí tem uma borboleta no azulejo, entendeu? Pô, o cara falou que ia falar aqui, demorou 1 ano pra falar, porra. Do Luffy de olho fechado. Mas aí é outro vídeo, vocês que mandem. Então assim,
Eu acho que o cara acertou coisas muito importantes, muito difíceis de se acertar. Eles estão de parabéns. Mas ao mesmo tempo eu acho que eles deram uma pirada, viu? Assim, né? A genialidade e a loucura muitas vezes são duas faces da mesma moeda, né? Então, parabéns aí pela loucura e pelos acertos. Acho que tá. Os caras estão no caminho certo. Acho que o maior problema da maior parte dos teoristas de One Piece é como que eles se emocionam. Emocionam demais. Emociona demais. E eu acho que a abordagem de uma teoria tem que ser feita de forma fria. Entendeu? Tentando destruir a própria teoria. As teorias que eu vejo da galera de One Piece, elas são muito mais teorias de entretenimento. Elas tentam te pegar pela emoção e não pelos fatos e lógica. E acaba te vendendo um sonho, uma ideia, nossa, vai ser incrível, ninguém larga a mão de ninguém, vai todo mundo chorar, abraçado. Aí você começa a ver a teoria e fala, cara, pô, essa parte aqui é legal, essa parte aqui não faz muito sentido, essa parte aqui é legal, essa aqui o cara deu uma volta desnecessária. Que eu trato. É que eu trato história como trabalho. É diferente. Eu trato história como trabalho. Eu trabalho com histórias o dia inteiro. Eu oriento histórias, eu escrevo histórias, eu publico histórias, eu reviso histórias, eu critico histórias, eu edito histórias. Então a forma que eu vejo as coisas é um pouco diferente. Você tentou destruir o filho do Rabá? Sim. No final do vídeo, inclusive, eu falo isso. Eu falo, ainda zou, pode ser o neto. Falar, eu realmente acredito, eu falo, cara, eu tô pique alienígena, I want to believe. E falo, independente de ser verdade ou não, Burn the Witch tem muita coisa legal pra gente explorar e tal. Aquele vídeo ali, pô, só assistir que você vai ver claramente. Eu já começo o vídeo falando, essa vai ser a melhor ou pior teoria de Bleach que você já viu. Como eu não tentei destruir a própria teoria, pô? Eu deixo ela em tom cômico o vídeo todo. Então, e assim, por mais que vender esse tipo de sonho seja bom pra visualização, eu acho que acaba, às vezes, gerando uma comunidade. O povo, a gente zoa, né, a seita de Bleach, mas, sinceramente, a seita que existe mesmo é a fandom de One Piece. Tipo, a devoção que eles têm à obra religiosa. Se você fala mal, eles te atacam de verdade. Então, eu acho que essa câmera de eco que teve durante muitos anos de babação de ovo do autor em coisas que não precisa. O autor é incrível. O Oda é de fato um gênio. Você não faz uma obra durante 30 anos na Shonen Jump, na revista mais competitiva do mundo, uma obra incrível, sendo ruim. O cara é genial. Mas por vários motivos que as pessoas nem ligam. Entendeu? Porque Bleach é importante pra você? Pensando nisso, eu percebi só recentemente. Porque eu sempre tive problemas e questões com a morte. E Bleach trabalha exatamente sobre isso. E foi feito no processo de luto do Kubo depois que a mãe e o pai dele morreram, alguma coisa assim. A fandom de One Piece no geral é mais emocionado que deveria. Cara, não tem problema ser emocionado. Tipo, enquanto eles estão celebrando a própria obra, parabéns, pô, isso é legal. E eu gosto de celebrar as partes que eu acho incríveis também. Tanto é que eu tava comentando o meu processo de leitura de One Piece no Twitter. Várias cenas iradas, várias cenas que eu chorei, várias cenas que eu fiquei hype, entendeu? Quando eu percebi a parada do mundo afundar antes do capítulo, do mundo afundar, inclusive, eu fiquei em choque, eu fiquei tipo, caraca, meu Deus do céu, o mundo é muito foda. Então isso é legal. O meu maior problema é que, infelizmente, boa parte da fandom de One Piece ela é antagônica a outras obras. Tem outra obra se divertindo, a fandom de One Piece vai lá e tenta destruir. Principalmente na gringa. Aqui no Brasil acontece, tá? Tipo, tava passando Bleach, no anime, todo. O que esse povo de Bleach aí tá fazendo barulho, esse mangá merda? Você fica, que isso, cara? Você não gosta? Vai lá. Foda-se. Aí você, tipo, tinha gente, pessoinhas famosas no Twitter incomodadas porque o povo tava curtindo Bleach. Os de gringos são piores ainda, tá? Os gringos, as fandoms gringas são um nojo. As brasileiras, as brasileiras são, tipo, são pessoas proeminentes que acabam falando besteira. Entendeu? Então, parece que eles ficam incomodados com a felicidade do outro. Tipo, não, só One Piece pode ser bom. E eu acho que acaba esse processo de se auto-chupar que a comunidade One Piece faz, acaba gerando um pouco disso.
Sendo que, pra mim, não precisa, cara. Glorifique One Piece. É foda mesmo, cara. É a obra pop, pra mim, mais interessante e relevante dos mangás dos últimos 30 anos, fato. Mas do Ocidente eu também acho que é melhor do que a maior parte das coisas que saem no Ocidente. Mas parece que existe um grupo que não está contente em ficar feliz com a própria obra e quer atacar a obra dos outros. Isso que eu fico, não, cara, pra quê, cara? Pra que ficar desmerecendo as outras obras? Se One Piece já foi desmerecido e você não gostou disso, por que você vai fazer a mesma coisa com os outros, cara? Só considero lúcido quem gosta de todos os Big Three, eu também. Inclusive eu gosto de todos os Big Three. Vai tá acontecendo exatamente isso com Dragon Ball agora? O que tá rolando com Dragon Ball? Cara, Twitter é uma bolha de pessoas que tu não vê na internet ou vida real. Pra mim não conta. Cara, sabe por que conta? Porque isso influencia mais do que parece. Rede social é um negócio que impacta muito em produção de projeto hoje em dia. Fandoms, infelizmente, tem muito poder hoje em dia sobre várias obras. Então. E assim, se tem fã de Dragon Ball xingando. Cara, isso vale pra todo mundo. É que assim, por One Piece tá com muito fã hoje em dia. E os fãs da antiga era, né? Que acompanhava desde do Peace Project. Eu acho que a maior parte deles é emocionado, mas fica na deles. Por exemplo, eu já falei, o Lip, ele vende. Cara, parece que o Lip tá me chamando pra sair e quer me comer. Nos vídeos que ele faz. Que ele escreve com a paixão, ele faz. Ai, que delícia, cara, sei quem tá. Daqui a pouco ele tá pedindo casamento, eu tô aceitando. Mas eu nunca vi o Lip falando mal de outras coisas. Eu nunca vi ele usando One Piece pra desmerecer outras obras. Mas a geração que tinha, sei lá, 10 anos em 2020 e tem 15 anos hoje em dia, e passou esses 5 anos consumindo One Piece sem parar, ou tá com 15 até 18 anos, né? 15, 20 anos. Esse é mais ou menos o povo que eu vejo desmerecendo. É sempre nome Joy Boy e ou foto do Luffy Gear 5. Cara, você tem alguma dessas coisas no nick dele do Twitter, já faz o L, já prepara pra fazer o L. Que esse cara vai ser extremamente tóxico. Isso é bizarro. Eu não entendo isso. Tipo, o cara vai contra todos os princípios do próprio personagem que ele tá homenageando. Entendeu? Então. E eu vejo esses extremistas em geral aparecendo muito na fandom de One Piece. Outra fandom que tem muito extremista, só pra falar que eu não fico enchendo o saco. Boruto. Fandom de Boruto tem muito extremista. Não entendo por quê. Deve ser porque sofreu muito bullying. Aí acabou ficando raivosa. Porque, tipo, Bleach tem isso também. É que a Bleach, a comunidade de Bleach tá muito preocupada em brigar entre si. A comunidade de Bleach não tá brigando com os outros, ela tá brigando entre si. Outro extremista também, Jujutsu Kaisen. É muito extremista. Kimetsu acalmou, melhorou, tá mais de boa. Boku no Hero não tinha extremista, tinha pessoas que estavam muito preocupadas com chips. Não, falando de Kimetsu já amadureceu, pô. O anime saiu há 7 anos atrás, o povo já amadureceu. Eu acho que a quantidade de ódio que o Boruto recebe é desnecessária, cara. Eu li o mangá, eu achei sem sal só. Não achei horrível, achei sem sal. O povo exagera também na hora de xingar tudo. Kimetsu saiu em 2020? Saiu em 2019, não foi não? Então é 6 anos. E eu acho que é uma dinâmica de rede social também, né? Tipo, pra você conseguir view, você tem que vender um negócio muito bizarro. Né? É o clickbait, né? Tipo, você tem que cada vez exagera mais. Tipo, as teorias que eram normais vão ficando cada vez mais caralho. Daqui a pouco, caralho, na verdade o Zoro faz parte dos Lunarianos e ele vai ter a asa, sei que. Aí não tem nada disso One Piece, aí o fã fica puto porque comprou o sonho que o youtuber nem acredita, ele só fez o vídeo porque tem que fazer. Então assim, eu não reclamo do jogador, eu reclamo do jogo.
Eu acho que o canal Super Nosso tá mais que certo em falar isso. Independente, tipo, eu imagino que ele acredite mesmo em tudo que ele falou. E eu acho que ele tá certo em boa parte do que ele falou. Mesmo que o caminho para ele estar certo eu discorde, eu acho que ele pegou um caminho errôneo, mas chegou numa conclusão correta. Aí, Robert, eu não vou dar play notificação agora, você vai ter um monte de coisa, mas ele falou tudo coincidência. Eu não acho que tudo seja coincidência. Mas muita coisa é. É, porque o problema maior é sempre dois pesos, duas medidas. Todos os outros mangakas não fazem nada, só o Oda que faz tudo. Esse é o maior problema que existe. Mas o Oda faz muita coisa. Muita coisa. Aí eu também acho zoado quem fala que não faz nada. Eu tento encontrar o meio termo, o bom senso. Entendeu? Mas tem muita coisa com coincidência, cara. Não, tipo, o Luffy de olho fechado na capa, não é uma mensagem secreta, cara. Calma, porra, calma. Sabe? O pior que, olha só, eu falava que a capa do Oda, do Luffy Samurai. Eu falava que o Luffy Samurai aqui era uma. Já demonstrava a intenção do Oda de trabalhar o que ele gostaria, né? O próprio país e tal. Eu não falava, não foi planejado. Tipo, o Dragão Rosa, eu acho que era o contrário. Eu acho que por ter desenhado o Dragão Rosa, que no futuro o Oda usou o Dragão Rosa para Momonosuke. Eu ainda acho que isso aqui não mostra que o Oda planejou um ano. Mas isso aqui me fez mudar um pouco de ideia. O símbolo dos Kozuki no manto do Luffy. O símbolo dos Kozuki no manto do Luffy já faz pra mim, lembrando, né? Eu sou intelectualmente honesto. Diferente de, né, as pessoas no Twitter. Essa informação aqui, que eu não tinha percebido, me fez repensar. Então, por exemplo, por causa disso, eu creio que sim, a questão geral dos Momonosuke, dos Kozuki e do Momonosuke já estava no mínimo rascunhada. Mais ou menos ali os acontecimentos gerais. Por quê? Porque eu encontrei uma quantidade de elementos suficiente para dizer que isso vai além da coincidência. Entendeu? Quer dizer que o plot inteiro de Wano tá preparado? Não. Mas quer dizer que o Oda, com certeza, não com certeza, vou falar com certeza figura de linguagem, né? Já tinha criado pelo menos o plot geral de teremos uma família que está relacionada à origem desse mundo e vai ter a pessoa, né, responsável por trazer essa família de volta, que é o Momonosuke. Mas ele também pode ter pego esse símbolo e reaproveitado. Também pode ter pego esse símbolo e reaproveitado. Mas eu dou mérito pro Oda. Diferente do que os meus haters falam, que eu sou hater do Oda de One Piece, eu dou mérito pro Oda. E eu acho que existe uma... Aí, ô Roberto, isso aqui é um macaco alado pra você? Fica a pergunta aí, né? Mas eu acho... Isso aqui, pô, isso aqui é sempre bom de mostrar. Tá vendo? Cadê? Observe... Oh, porra. Bosta. Observe isso aqui. Isso aqui é um gráfico, né? Aí você tem vários pontos no gráfico. Vou fazer mais assim. Você tem vários pontos no gráfico. Cara, isso aqui vira uma reta. São tantos pontos próximos de si que vira uma reta. Vira intencional. Então, One Piece tem coincidências que são isso aqui? Que o povo fala que, que o gráfico fez drift pra pegar todas elas? Tem. Mas, cara, o One Piece tem muito disso aqui, ó. Tem muito disso aqui. E vira uma reta, cara. E aí eu dou o mérito pro Oda e eu falo, cara, se tem tantas coincidências que apontam pra uma direção, e essas coincidências são constantes no sentido de temático, simbólico, narrativo, principalmente narrativo, eu falo, cara, é intencional. Intencional não significa que ele tá 100% tudo planejado desde o início da história.
Muita coisa foi no Somebody Love, o cara foi adaptando. Inclusive o próprio Oda já falou que isso é normal, todo mangaka tem que improvisar. Mas tem a intenção, tem a linha reta da intenção que é baseada na construção de vários outros elementos que ele já tinha, né, planejado. Mas também tem isso aqui, cara, que não faz o mínimo de sentido pra botar nas coisas. Então, eu dou mérito pro Oda, ele é um autor incrível, tem muito o que se aprender com o Oda. E eu gostaria que as pessoas muitas vezes olhassem as verdadeiras características incríveis do autor e não criassem uma ilusão dele. O que o Rob falou aqui, ó. Tem dezenas de desenhos específicos assim em toda a série. Não estou dizendo que tudo foi pensado. É óbvio que não. O próprio Oda já disse. Mas são coincidências demais. Por exemplo, em Alabasta, a gente tem um desenho do mural. Tipo, tem aqui a parede, tem a porta aqui e tal, isso aqui. A porta aqui, né? E aí, aqui tem o mural, né? E aí, nesse mural, aqui, tem uma serpente. E ela não é igual à serpente que apareceu no mural novo. É uma serpente. E aí o povo falou, viu? A serpente já estava lá desde o início. Aí eu uso a navalha de Okan. Cara, serpentes One Piece sempre foi algo relevante. Porque os reis do mar são baseadas nos monstros serpentes do mar. Um monstro mítico. Essa serpente provavelmente é uma representação de um monstro do mar. E também de símbolos egípcios, e árabes, e indianos também, né? Que a mistura desses três é mais ou menos Alabasta. Não é a cobra que está lá. Entendeu? Intencionalmente, né? Pode até, eventualmente, se tornar a cobra, mas quando foi desenhado, não era a cobra. Porque você vê que ela está desacompanhada de todo o resto. É só a cobra que está lá. Só que é igual macaco. Isso aqui, não, desculpa, eu não acho que é macaco. Mas existem outras coisas durante a história que vão reforçando os mesmos elementos, como por exemplo a porra do sol com os 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com os 8 negocinho. Mas faltou. Isso aqui tá desde Alabasta. E Skype, porra, tá claro que em Skype o autor queria algo. Ele planejou esse algo. Só o mundo de One Piece exige preparação prévia para justificar, planejar, executar. Então, porra, Alabasta tá tudo em cima de uma porra de um monte gigante, tem uma escadaria gigante. Todo lugar do mundo tem essa porra dessa montanha enorme que as sociedades estão plantadas em cima. Só que, sei lá, pro fanboy de One Piece, tudo que eu falar de questionamento vai ser visto como uma afronta. E tudo que eu falar de elogio vai ser ignorado. Então não dá pra agradar essas pessoas. Mas eu busco valorizar os autores pelo que eles são. E não criar fantasia sobre eles, sejam positivas ou negativas. Por isso que eu tenho que ler Naruto. Porque eu não acho legal o que estão fazendo com Naruto. Aí vão chamar o quê? Falar que o narrador é fanboy de Naruto, fica defendendo Naruto. E eu vou chegar e falar, cara, tem muita qualidade boa, mas tem isso aqui de problema. Só que o povo vai ignorar tudo que eu falo de problema e vai ficar só no que eu falei bom pra defender Naruto, entendeu? Um exemplo legal é nessa mesma imagem narrativa. Na parte superior do sino, você vai ver que esse símbolo normalmente representa o reino antigo. Mas não sei se está no Sherlock, na gola da roupa dele. Na quilha do sino ali, depois eu tenho que ver. Acho que não tem ninguém que é mais fanboy do que eu e você é tudo menos hater. Cara, eu acho que tem. Pior que tem. Mas é outros níveis, é outras áreas, esferas de fanboy, né? Outras esferas. Enfim. Eu espero que o povo do Supernovas não fique chateado com esse react. Porque, na verdade, eu acho que eles foram incríveis em descobrir coisas 3 anos atrás que todo mundo só descobriu agora com o capítulo do mural. Por exemplo, a lua lá representar os D, eu acho que realmente está nesse caminho. Tem coisa que eu discordo, mas eu acho que o caminho deles, a direção que eles foram nessa teoria é a direção correta. Eles estão na trilha certa. Mesmo que eles estejam fazendo alguns desvios que eu discordo.